Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia, faço parte do NEP, do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Eurípides Barçanufo, da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Hoje vamos dar sequência à nossa linha de estudos do Livro da Esperança, enviado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo que se intitula Exterior e Conteúdo. Emmanuel, então, nos coloca duas passagens e, a partir daí, ele discorre sobre o tema. Vamos observar, então, inicialmente o texto. A passagem do Evangelho vem de Mateus 24, versículo 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E a segunda passagem se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Vamos ao texto de Emmanuel. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, à substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o propósito. A casa impressiona o feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando o medicamento é capaz de conter corrosivo. Uma bolsa bonita, aparentemente inofensiva, pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se infiltradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Tomemos o texto de Emmanuel aqui, então, em três partes. Vamos considerar primeiro a parte exterior, o significado de exterior. Para iniciarmos, então, essa primeira parte, vamos nos orientar acerca da passagem escolhida por Emmanuel no capítulo de Mateus 24, versículo 4. Passagem integrante do sermão profético em Mateus 24, que também aparece em Lucas 14 e Marcos 13. Lucas também, capítulo 21. Tomemos aqui o texto de Mateus 24.
como se ambienta o sermão profético na sua fase inicial. Jesus e seus discípulos, ao sair do templo de Jerusalém, seguiram para se assentarem no Monte das Oliveiras. Os discípulos chamam a atenção sobre a beleza do prédio, do templo de Jerusalém. E Jesus os adverte de que não ficará ali pedra sobre pedra que não será derrubada. Logo ao começo do sermão, Jesus nos adverte que nada da vida material, por mais bela que seja aos nossos olhos, tenha permanência eterna. Sua permanência é passageira, curta, rápida. Como um belo corpo aos 20 anos, ou uma casa nos seus primeiros 5 anos de vida, ou um bolo de aniversário que dura apenas 10 minutos para ser cortado, por mais bonito que ele seja. Não há nada no culto exterior que coloca em nós uma atitude definitiva de mudança. A mudança só ocorrerá se, ao refletirmos sobre a essência do fato ou do objeto, na perspectiva de como ele nos afeta ou afetará profundamente em nossa consciência, a fim de propormos uma mudança definitiva de pensamento e atitude. Tomemos então a primeira parte que Emmanuel nos traz no texto. Exterior atende à informação e ao revestimento, e exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Seguindo então na nossa percepção histórica dentro do sermão profético, ao chegar ao Monte das Oliveiras, os discípulos questionam a Jesus quando seriam essas coisas, quando que aconteceria então a queda do templo de Jerusalém. E Jesus lhe diz: vede que ninguém vos engane. E em seguida ele continua a sua advertência, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e que por isso muitas coisas acontecerão, guerras, terremotos, fome, provações. E ele diz que o reino de Deus será proclamado em toda parte, em todas as nações, e aí sim virá o fim. E mais uma vez, já quase no final do texto do sermão profético, Jesus novamente nos adverte no versículo 24, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais de prodígio, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Então, Emmanuel nos adverte sobre a questão exterior, que atenção estamos dando para aquele que diz e faz. Ele faz segundo o que ele diz? Ele realmente em suas ações reflete aquilo que ele sente? Aquilo que ele pensa? Ele realmente reflete aquilo que ele verdadeiramente acredita, não é? Como em outra passagem do Evangelho, uma boa árvore dará bons frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. As escolhas de caminhos indicados por outros, supostamente mais conhecedores do que nós, e aqueles que se dizem mais conhecedores porque eles dizem que receberam a verdade, não é? Nós tomamos esses caminhos, na verdade, porque damos abertura a eles. Não são eles que nos enganam, muitas vezes, na grande maioria das vezes. Não é? Eles nos enganam porque nós ainda abrigamos falsidade, culto ao exterior, culto ao belo, consideração a títulos sociais como mais importantes, enfim, porque ainda
damos ou temos dentro de nós um terreno fértil para que esse falso Cristo e esse falso profeta se instale em nós. Então somos vítimas desses falsos profetas porque o seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos. Não é verdade? Eu me interesso em ganhar o reino dos céus se me parece que tomar atalhos é mais fácil. Ele diz que é mais fácil, então vamos pelos atalhos. Vamos pelas portas largas. Vamos comprar um pedacinho do céu. Se isso é o caminho mais fácil, demanda menos esforço. Eu tenho que empreender menos esforço da minha vontade, esforço intelectual, e esforço de sentimento, de vontade verdadeira de mudança. Então, talvez Jesus quisesse nos alertar que esses falsos profetas, eles teriam esse terreno fértil dentro de nós, porque eles estariam exatamente regando as nossas fraquezas, os nossos desejos, as nossas paixões materiais. E assim estariam nos afastando do caminho, porque Jesus adverte no sermão, até mesmo aqueles que estavam no bom caminho serão enganados e se desvirtuarão desse caminho. Pensemos nisso. Será que estamos seguindo um profeta? A quem? Quais são seus frutos? O que dele, na verdade, me traz uma modificação verdadeira de consciência e de atitude. Podemos também citar uma passagem de Joana de Ângeles. Ela diz: enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar-lhe os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. E aí então, vamos para a nossa segunda parte de reflexão, que está voltado a conteúdo. E aí, trazemos a seguinte reflexão: o que temos trazido dentro de nós, na nossa consciência, como resultado do nosso estudo do Evangelho, dos textos da doutrina espírita? Que conteúdo temos trazido dentro de nós? Será que nós também não temos nenhum conteúdo a oferecer? Que conteúdo temos? Será que também, não tendo nenhum conteúdo a oferecer, será que nós também estamos agindo como um falso Cristo, um falso profeta? Na medida que temos atitudes como maledicência, provocando a discórdia, temos preguiça, temos indiferença, temos indisciplina nas ações que realizamos no dia a dia, no nosso trabalho, no estudo, na família. Temos uma contemplação quase narcisista ao nosso belo, não é? Ao nosso corpo. Então, é importante refletir, será que nós também não estamos sendo um falso Cristo àqueles que se orientam por nós, se orientam por nossas palavras, se orientam por nossas atitudes? Tem uma outra passagem de Emmanuel também que eu gosto bastante e vem também ao encontro disso que estamos estudando aqui. Está no livro Levanta e Segue. Emmanuel diz: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Emmanuel fala sobre isso em vários de seus textos. Ele continua dizendo: sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas
mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. Então Jesus, no sermão profético, nos convida exatamente a essas batalhas, as batalhas morais, aquelas batalhas que nós estamos vivendo nesse momento e que ainda viveremos por muito tempo. A batalha com a nossa consciência, com aquilo que está no ponto de vista intelectual na nossa mente, mas ainda não está completamente cristalizado no nosso coração e que por isso não podemos ser um exemplo verdadeiro do Evangelho em nossas ações. Então Emmanuel, no Livro da Esperança, nos diz: conteúdo é substância e vida. É exemplo, não é? Francisco de Assis também dizia: você ensina o Evangelho através dos seus atos. Não é verdade? Se for preciso, você explique as passagens do Evangelho, mas, acima de tudo, seja você um exemplo vivo do Evangelho. Emmanuel também nos diz: conteúdo alcança a reflexão. Então, para que se haja conteúdo, é preciso, sim, se voltar para uma reflexão sincera, interna, de busca de respostas daquilo que precisamos melhorar em nós. Quando agimos de forma equivocada, precisamos estar alertas que agimos de forma equivocada e que precisamos nos modificar nesse sentido. Não é verdade? Espiritismo em nossas vidas, em tudo e por todos, é renovação moral. Nos adverte Emmanuel ao final do texto. Então vamos para a nossa terceira parte, não é? Onde Emmanuel nos coloca que a árvore é conhecida pelos frutos, e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam através de nossos próprios pensamentos e de nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base fértil dentro de nós, para que possam alimentar as nossas ilusões, as nossas paixões a essa vida. Em vez disso, o que vai se sobrepor a isso é a vontade divina e não o nosso capricho. Texto de Emmanuel, no Reformador, em dezembro de 1953. Então, na última parte, como dissemos que iríamos fazer 3 avaliações, 3 reflexões, ou melhor dizendo, sobre o texto de Emmanuel, a terceira parte nos fala exatamente sobre o ser espírita. O espiritismo não vem trazer prodígios, não vem trazer fenômenos, não é? O espiritismo vem nos trazer o entendimento da eterna verdade, o entendimento do Evangelho, para que possamos, além de entendê-lo, senti-lo e, finalmente, praticá-lo em toda a sua essência. Desejo a vocês muita paz na presença do Mestre Jesus.